A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Missão dos Últimos Dias. Sejam todos bem-vindos. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo também. E desejo, uma ótima passagem, para o Dia das Mães. Como já falei para os irmãos, eu não comemoro nada, mas há quem comemore, porque mãe é mãe em todo o território nacional. Por isso eu venho aqui para desejar, sei que já é tarde, tenho que oferecer logo no começo do dia ou até mesmo ontem, mas eu venho conforme o Senhor tem me permitido. Desejar para as irmãs um ótimo Dia das Mães e também para os pais, porque tem pai que é mãe. Tem pai que é pai e mãe ao mesmo tempo. Tem aquele que é viúvo, tem aquele que é solo, aquele que é solteiro, como falam, não sei como que vocês falam por aí. Mas, mãe é mãe, não existe ex-mãe, assim como não existe ex-filho. Amém, meus irmãos? Vou estar deixando aqui uma passagem para a nossa meditação, a qual o Senhor nos fala, o Senhor nos alerta, eu como não tenho mãe mais, mas tenho filhos. E para vocês aí que tem mãe, que tem pai, que medite nessa palavra, reflita, para que o Senhor, Deus, possa estar te orientando. Amém, meus irmãos? Aqui no livro de Provérbios 23, no versículo 22, disse: ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Amém, meus irmãos? Nós, que somos filhos, nós temos o dever de cuidar dos nossos pais quando eles vierem a envelhecer. Infelizmente, nós vemos hoje muitos pais abandonados, em abrigos, em asilos, mas graças a Deus tem uns que cumprem o seu papel de filho, como disse. Não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer, não só a mãe, mas também o pai. Aqui no versículo 25 disse: alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Alegra teu pai, faça a tua mãe feliz, para que ela venha se regozijar, para que se sinta feliz aquela que te deu a luz. Então, para você filho, para você filha, a palavra do Senhor disse: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Seja você jovem, adolescente, seja você adulto, preste bem atenção nos seus pais, porque vai chegar um momento em que eles vão envelhecer e vão ser dependentemente de alguém, como uma criança, como vocês foram um dia. Então, aqui o versículo 25 disse: alegre-se teu pai, faça teu pai feliz, faça tua mãe feliz. E regozije-se a que te deu a luz, e que sua mãe venha sentir feliz, aquela que te deu a luz, venha se sentir feliz, ver que você é um filho abençoado, você é um filho que ama teu pai, ama tua mãe, respeita, cuida, zela. Amém, meus irmãos? Aqui também no capítulo 31, no versículo 10, disse: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, a mulher virtuosa é aquela mulher que ama o marido, respeita o marido, cuida da casa, cuida dos filhos. Aquela mulher que tem um brilho diferente. Aquela mulher que é responsável. Aquela mulher que ama além do amor de mãe. Aquela mulher que ama além do que é preciso. Nós, mães, eu falo por mim mesma, eu tenho um amor muito grande aos meus filhos, mas eu também amo o filho dos outros. Como eu já amei, já cuidei, eu amo os filhos dos outros, porque são filhos, e todos os filhos são iguais para as mães. Não existe filho mais bonito, não existe filho melhor, existe aquele rebelde, existe aquele mais tranquilo, mas é filho do mesmo jeito. Então a mãe, a mulher virtuosa, quem a achará? A mulher virtuosa, ela sabe cuidar da casa, ela sabe cuidar do marido, ela sabe lidar com qualquer situação que vier, na vida dela. Ela tem esse dom, ela tem essa condição de ser a mulher virtuosa.
Amém, meus irmãos? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, pode ter muitas joias, ou às vezes pode se enfeitar de muitas joias, mas aquela joia não vai ser como aquela mulher. Eu posso me enfeitar de várias joias, né? Muitas coisas, mas não vai ser como o meu agir, não vai ser como o meu proceder, não vai ser como aquilo que eu faço para mim, para os meus filhos, para o próximo, para os filhos dos outros, como eu já falei. E aqui no versículo 31 disse: dar-lhe do fruto das tuas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Aleluias. Dar-lhe do fruto das suas mãos. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para os nossos filhos, também para os filhos dos outros, como eu falo. Eu amo os meus filhos, mas amo os filhos dos outros. Né? E de público a louvarão as suas obras. Então, o que quer dizer esse versículo aqui? De público louvarão as suas mãos. A mão da mulher virtuosa, aquela que dá do fruto das suas mãos, ela vai ser aplaudida em público, ela vai ser homenageada em público. E as suas obras serão reconhecidas, não só pelos seus filhos, mas como pelos filhos dos outros. Porque da mesma forma que você tratar os seus filhos, você tratar os filhos dos outros, você receberá em público. As suas obras serão louvadas em público, serão expostas em público, né? Você será reconhecida. E por que eu estou falando aqui reconhecida? Porque hoje, irmãos, eu quero até aqui agradecer a irmã Raquel, que está aqui no nosso canal, a nossa irmã Raquel, né, de Franca, São Paulo. Ela é tia do irmão Leandro, ao qual orou pela minha libertação, que quem está aqui desde os primeiros vídeos sabe. A irmã Raquel me mandou uma mensagem hoje que eu fiquei muito feliz, né, uma mensagem maravilhosa. E ali eu comecei a fazer o serviço de casa, aí o meu filho falou: mãe, tem alguém querendo falar com você. E eu fui lá atender, né, o telefone, o qual queria falar comigo. E para minha surpresa, a minha maior alegria, o filho da pessoa ao qual ficou com meu filho, acolheu o meu filho na casa dela quando eu fui expulsa da minha casa e da minha cidade. Então eu fiquei muito feliz, eu emocionei, eu chorei muito falando com esse rapaz, né, o jovem, qual cresceu junto com meu filho. Ele mora aqui na cidade também, né? Então eu fiquei muito feliz, falei para ele que sou muito grata a ele. Ele veio me desejar Feliz Dia das Mães, falou coisa ali para mim que não teve como não chorar. Eu fiquei emocionada e estou emocionada aqui agora, porque o que ele falou para mim, ninguém nunca falou. Ninguém nunca falou comigo, de fora, pessoas de fora nunca falou comigo. Então, a gente conversou ali um pouco, eu agradeci a ele, falei, eu sou grata à sua mãe até hoje, nunca esqueci, né, do bem que ela fez ao meu filho. Também eu sou grata à pessoa que fez o bem à minha filha, que acolheu a minha filha. Qual essa pessoa já faleceu, mas tem ali a família dela. Sou muito grata a todos. E esse rapaz veio falar comigo, eu fiquei muito feliz, né? Porque a mãe dele acolheu o meu filho. Ela até falou para mim se eu quisesse dar ela o meu filho, que ela queria, mas eu não podia dar o meu filho, né? Eu só tinha eles dois como família, eu só tenho eles dois como família. Então eu sou muito grata a Deus por isso. Então hoje eu vim deixar esses versículos aqui para nos alegrar o nosso coração e falar para os filhos, né? Eu sei que tem filhos rebeldes, tem filhos que são mais tranquilos, como eu já relatei, né? Mas ouve teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Porque hoje, irmãos, nós estamos vendo quantos filhos abandonando os pais. Deixa os pais, arranjam, constitui família, são famílias numerosas, e depois fala que não tem condição de cuidar dos pais, mas cuidar de uma família numerosa tem. Aí, por exemplo, os filhos vão crescendo, vão constituindo família e morando junto na mesma casa. Ali ele sustenta a mulher e os filhos, noras e genros e também netos, mas os pais, eles não têm como cuidar, não tem como ajudar. A palavra de Deus fala, né? Não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Não só a mãe, mas também o pai. Porque o pai gerou, a mãe deu à luz, a mãe é que passou noites e noites acordada, cuidando, zelando por aquele filho, para colocar ele até uma certa idade, qual ele possa, né, ser independente. E hoje eu estou muito feliz, né? Eu estou emocionada,
por causa das palavras que eu ouvi daquele jovem. Sou muito grata à mãe dele, sou muito feliz por ter ele como meu filho, porque eu amo muito esse menino, muito. Para mim, ele é um filho também, né, do meu coração. Então, eu até brinco com ele, eu chamo ele pão de queijo, né? Desde pequeno, ele ia para minha casa, ali brincar com meu filho, e eu coloquei apelido nele de pão de queijo, porque ele era um menino muito lindo, ele é lindo até hoje, ele é maravilhoso. Então eu apelidei ele de pão de queijo, e eu até falava que eu ia casar com ele, e nós brincava muito, né? Eu, uma jovem senhora, e ele ali da idade do meu filho, eles brincavam muito. Nossa, eu amava muito esse menino, me abraçava, ele me beijava. Era um menino muito carinhoso. Porém, eles vão crescendo, né? E cada um vai seguindo a sua vida, seguindo o seu caminho. Mas eu sou grata a Deus por tudo. Pelas pessoas que me ajudaram, pelas pessoas que acolheram os meus filhos, não só me ajudaram, mas acolheram os meus filhos naquele momento em que eu estava abandonada, que eu estava desprezada, escorraçada, né, da minha cidade e também da casa, como os irmãos que estão aqui desde o começo do canal, os irmãos já sabem da minha trajetória, que não foi fácil. Mas enfim, eu desejo a todas as mães, todos os pais, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, muita saúde, muita paz, muita sabedoria, paciência, né? Porque às vezes a gente fica estressado, a gente fica nervoso, né? Às vezes um filho dá trabalho, um filho é rebelde, desobedece a gente, e a gente fica nervoso, mas eu peço a Deus que dê paciência, nos dê paciência. Porque eu não tenho mais criança, eu não tenho neto, eu não tenho mais criança na minha casa, mas eu amo criança, eu amo os meus filhos e amo os filhos dos outros. Então eu desejo aos pais e às mães muita sabedoria, muita paciência, muita vigilância. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus paciência, peça a Deus para te capacitar, né, nos momentos difíceis, te usar nos momentos difíceis. Porque não é fácil, ser mãe não é fácil, ser pai não é fácil, principalmente nos dias de hoje, né? Não está sendo fácil. Eu nunca tive trabalho com os meus filhos, mas eu vejo hoje como está o mundo inteiro. Estão cheios de muitas coisas e às vezes os pais perdem a paciência. Mas enfim, né? Nós devemos buscar em Deus sabedoria, paciência, para que Ele venha nos capacitar, para que Ele venha nos preparar. E para você, mãe, que está grávida, para você que está gerando o seu filho, para o pai que está aí aguardando a chegada do seu príncipe, da sua princesa, que vocês vão pedindo a Deus sabedoria, vão pedindo para Deus te capacitar, para Deus te sustentar nos momentos difíceis. Entrega os seus filhos ao Senhor antes mesmo de nascerem, para que eles venham ser abençoados, para que eles venham ser doutrinados com a doutrina do céu. Porque a doutrina daqui da terra, irmão, nós não podemos esperar nada. Peça a Deus para te capacitar no momento em que você estiver passando por aflições, que vocês estiverem sofrendo, angustiados, sem saber o que fazer, porque o filho está dando trabalho, a filha está dando trabalho. Hoje nós sabemos, irmãos, que as meninas estão namorando muito cedo, estão engravidando muito cedo, gerando filhos muito cedo, constituindo família muito cedo. E isso ali, elas não estudam, não tem uma preparação, não tem um estudo, não tem um trabalho, não tem uma profissão. É claro que quem, né, quer trabalhar, não importa a profissão, eu não tenho profissão, não tenho estudo, mas Deus ali, Ele me capacitou para que eu trabalhasse e criasse os meus filhos, mesmo com luta e dificuldade, nós vencemos. Mas a gente vê hoje muitas jovens, adolescentes já com criança no colo, são crianças cuidando de crianças, crianças amamentando crianças, e ali a gente sabe, né, irmãos, o final daquela história. Então, eu falo para os filhos, para as filhas, jovens, adolescentes, eu falo também para aqueles que já são maiores de idade, né? Pense no futuro seus, não fique pensando em família agora, em relacionamento agora, pense no seu futuro, pense na sua vida, o que será de você amanhã, porque muitos irmãos estão constituindo família, muito jovem, muito cedo, não tem estrutura para ser mãe, não tem capacidade para ser pai, e acaba caindo em situação complicada, e ali, às vezes, né, vem uma doença, vem qualquer tipo de situação, né, a qual nós
não gostaríamos de passar, e ali fica sofrendo o pai e a mãe e os filhos, como nós estamos vendo nos dias atuais. Filhos e filhas, eu peço em nome de Jesus Cristo, obedeçam aos seus pais. Obedeçam aos seus pais porque eles querem o bem. Que infelizmente existe aqueles que não querem o bem para os seus próprios filhos, como eu passei por isso, como eu sobrevivi a isso. Mas o pai que é pai, a mãe que é mãe, ele quer o bem para o filho. Quando ele repreende, quando ele reclama, chama atenção, às vezes dá até uma chinelada, um tapa, né? Não é para maltratar, não é porque ele é ruim, é para ensinar. A palavra do Senhor disse que nós devemos corrigir os nossos filhos, para que nós não sejamos envergonhados, né, na frente das pessoas. Não bater, não espancar para matar, para quebrar osso, né, para fraturar, né, para ali prejudicar o filho, mas corrigir com sabedoria. Filhos, em nome de Jesus, obedeçam aos seus pais, obedeçam às suas mães. Nós mães sofremos muito para colocar um filho no mundo. Nós mães sofremos muito para sustentar os nossos filhos, principalmente, né, as mães que seguem sozinha para cuidar dos seus filhos, ou também os pais, porque não é só as mães, né, são os pais também. A gente sofre muito para colocar um filho até onde nós podemos colocar, até ele crescer e ser independente, para que as mães e os pais venham a ter um descanso, né? Ter ali uma vida mais tranquila, não de tanto sofrimento, até colocar aquele filho aonde ele pode trabalhar e viver a sua vida independente. Falo para os pais, como eu já falei, peço a direção de Deus, peço orientação, peço força, peço sabedoria, peço a Deus para te capacitar, porque não é fácil cuidar de filho. Não é fácil, eu falo por mim mesma, porque eu tenho um casal, graças a Deus que eu tenho eles, porque eles são a minha vida, eles são o que eu tenho aqui nessa terra. Além, né, dos filhos dos outros que eu também amo, como esse lá, o pão de queijo, que é o Enzo, que eu chamei de pão de queijo. Menino muito abençoado, menino muito educado, sempre respeitou a gente e nunca esqueceu da gente. Então hoje ele ligou para o meu filho, porque ele não tem o meu contato, ele ligou para o meu filho, né, e já ele me deu os parabéns, me desejou feliz Dia das Mães. E ali foi um momento de choro mesmo, porque eu não esperava. Eu não esperava vindo de um jovem que, né, não que ele não significa nada para mim, ele significa muito para mim. Mas eu não esperava receber essas palavras que ele falou comigo. Não dá para descrever o que ele me falou hoje. Porque ali Deus usou ele nas palavras para falar comigo. E eu estou muito feliz, sou muito grata. Louvo a Deus pela vida da mãe dele, que soube criar ele, deu educação. Fez dele um homem. Fez dele um rapaz maravilhoso. Eu estou muito feliz. Perdão, irmãos, porque é muita emoção. É muita alegria, muita felicidade a gente se lembrado por alguém. Eu sei que muitas pessoas passam pelo que eu já passei. São esquecidas pelos seus familiares, pelos seus parentes, por conhecidos. Mas graças a Deus que hoje alguém lembrou de mim. Né? Eu não falo assim, meus filhos, porque meus filhos sempre estão comigo. Graças a Deus que alguém lembrou de mim. Deus abençoe a Raquel, que lembrou de mim. Deus abençoe o Enzo, Deus abençoe a família do Enzo. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs inscritos aqui no nosso canal. Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Os pais, as mães e também os filhos, netos, né? Porque neto diz que é segundo filho. Eu não posso falar porque eu não tenho. Nunca tive e não tenho netos. Então, eu desejo a todos vocês, família do canal Missão dos Últimos Dias, um feliz, né, Dia das Mães, Dia dos Pais também, que a sua família seja feliz, que a sua família seja completa, seja perfeita, porque ninguém é perfeito, mas existem famílias que são muito unidas, né, para a glória de Deus. Eu não tenho, como eu já disse, eu não pude escolher ninguém pode escolher a família que quer nascer. E eu não pude escolher a família qual eu queria ter. Mas Deus me deu filhos maravilhosos e pessoas maravilhosas que ainda lembram de mim. Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.